Meus caros, primeiro eu queria agradecer o convite do Geotecnia Brasil, que me honra muito e me dá muito prazer, porque eu tenho uma particular predileção por me dirigir aos jovens geotécnicos brasileiros em cujas mãos está o futuro da nossa especialidade, da nossa maravilhosa, devo dizer, especialidade. Eu escolhi para hoje, rapidamente, apresentar esse tema de crítica à sensibilidade obtida com ensaios de palheta de campo. O que acontece é o seguinte: existe estabelecido na prática, como nós vamos ver, e até em normas e livros-textos, uma coisa que eu reputo errada, que é a obtenção da resistência amolgada, suposta resistência amolgada, no ensaio de palheta após 10 voltas da palheta. Nós vamos ver que esse conceito, embora amplamente divulgado e consignado em respeitáveis publicações, ele é errado. Então vamos lá. Os itens do que nós vamos falar estão aí. Eu vou definir sensibilidade, depois eu vou classificar os solos, falar da classificação com a sensibilidade, falar dessa sensibilidade com palheta de campo, falar da obtenção correta da sensibilidade, e vou mencionar um caso, que é o solo mole silto-argiloso de Santana, no Amapá, onde, num porto, teve uma ruptura. E depois umas conclusões rápidas. Vamos lá. A definição de sensibilidade, ela está no livro de Terzagh e Peck, 67, página 31. Como vocês veem aí, a sensibilidade é expressada pela relação entre a resistência não confinada, compressão não confinada, de uma amostra indeformada e uma amostra a mesma amostra, na mesma unidade, na condição amolgada. Ou seja, a definição de sensibilidade é SU-IND sobre SU-AMOL, SU-IND sendo a resistência não drenada da argila indeformada e SU-AMOL sendo a resistência não drenada da argila amolgada. Essas duas resistências, a resistência amolgada e a indeformada, devem ser determinadas no mesmo corpo de prova e com a mesma unidade. Obviamente, o procedimento dos dois ensaios deve ser o mesmo, idêntico, e a argila deve estar completamente amolgada para o ensaio amolgado. Muito bem. A classificação quanto à sensibilidade tem uma porção de tabelas, vocês podem encontrar. Eu aproveitei essa apresentação para colocar aí as principais tipos, tanto existentes, né, de tabelas de classificação de sensibilidade do solo argiloso, segundo a sensibilidade, tanto na terminologia em inglês como em português. Vamos lá. Terminologia em inglês, no Skempton e Nortey, está aí a classificação. Ainda em inglês, Rosenquist, 53, está aí a classificação. As traduções de Skempton e Nortey, eu coloquei dois exemplos, o caso do Schneid e Odebrecht, que está aí mostrado. A gente vê que 16 maior que 16 é considerada muito alta, ou é denominada muito alta. E a tradução do Matos Fernandes, né, que traduz ou interpreta Skempton e Nortey com outros termos. De qualquer forma, maior que 16 é ultrassensível e 8 a 16 é extremamente sensível. Voltando para o anterior, 8 a 16 é alta, segundo a tradução de Schneid e Odebrecht, e muito alta, maior que 16. A terminologia em português ela está na norma brasileira, essa NBR 6502, de 95. E aí está, vocês veem que ela fala em muito sensíveis maior do que 8. Eu tenho, a minha opinião, pessoal, é que a norma não utiliza valores de sensibilidade acima de 8, provavelmente
porque os solos com sensibilidade muito alta não são usuais na prática brasileira. Por isso que a norma para. O maior que 8 é muito sensível, sem dar mais detalhes, como fazem as outras classificações mais detalhadas. Bom, a sensibilidade de palheta no campo, ou seja, o assunto em questão aqui, que nós estamos aqui conversando, que é a obtenção da sensibilidade através da resistência amolgada no campo, ela parece se originar no trabalho de Skempton, 48. Ele fala claramente que foi desenvolvida uma técnica para, tá aqui, ó, para medir a resistência amolgada in situ, no campo, com o Vein-Test. E ele fala no mesmo trabalho, a argila foi amolgada por dando rapidamente 6 ou mais voltas inteiras com a palheta. E aí, fazendo um ensaio nesse material depois das rotações, e isso seria a resistência amolgada da argila. Algumas estão colecionadas aí. Livros respeitados divulgaram essa resistência amolgada, entre aspas, com ensaios de palheta. Terzagh, Peck e Mesri falam do assunto. Mitchell e Soga, 2005, também falam do assunto, embora em ambos os casos eles fazem ressalvas. Depois vocês podem ler isso com calma nas notas que serão enviadas, no vídeo que será enviado. A norma americana de palheta de campo fala explicitamente. A SDMD 2573, originalmente editada em 78, fala rode o vane rapidamente, no mínimo de 10 voltas, para determinar a resistência amolgada. Bem explícito. É interessante notar que em livros respeitados da década de 60, não se encontra menção a essa resistência amolgada obtida com várias voltas da palheta. Não está em Terzagh e Peck 67 e não está no Lang-Whitman 69. 2 livros básicos, né, que todos devem conhecer. Eu tenho a impressão que a resistência amolgada obtida com várias voltas na palheta de campo ganhou a prática a partir da década de 70, provavelmente sob influência da norma americana. A norma brasileira, que normalmente ela segue, né, a tendência das normas estrangeiras, ela também fala a semelhança das normas americanas, é a NBR 10905, de 1989, e fala-se aí, pode ler, aplicam-se 10 revoluções completas à palheta para determinação da resistência amolgada. E depois ainda define sensibilidade como esse pico dividido pelas 10 voltas, como está mostrado aí. Bom, agora vamos à obtenção correta da sensibilidade, porque eu não tenho dúvida, e esse é o ponto central dessa minha pequena apresentação, o 10 voltas não dá resistência amolgada, dá um valor, em geral, muito maior. Como é que se determina corretamente a sensibilidade, atendendo à definição de sensibilidade? Só é possível obter a sensibilidade, na verdade, obter a resistência amolgada da amostra com ensaios de laboratório. Assim, você consegue atender ao fato de que o ensaio indeformado e amolgado seja realizado na mesma amostra. Você pode pegar o corpo de prova que usou no ensaio indeformado, no ensaio intacto, amolgar e usar o mesmo corpo de prova para fazer o ensaio amolgado. Os ensaios de laboratório mais comuns para fazer essa determinação de resistência intacta e amolgada são o cone sueco, Falcone, e o palheta de laboratório Miniven.
Em princípio, o ensaio de compressão simples também poderia ser utilizado para essa determinação. O problema é que se a resistência amolgada for muito pequena, menos do que 2, 3 kilopascals, o corpo de prova do material amolgado não vai conseguir ficar em pé, ele vai ficar molenga, vai desmilinguir. Então, o ideal mesmo são esses dois ensaios, que é o Minivane, que está mostrado aqui, e aqui tem um esquema do ensaio, e o Falcone, que está mostrado aqui, e aqui o esquema de ensaio. Os ensaios de determinação da sensibilidade devem ser realizados no mesmo material. O corpo de prova do ensaio, já falei isso, mas é bom repetir, o corpo de prova do ensaio indeformado deve ser reutilizado para fazer o ensaio amolgado. O amolgamento deve ser manual e vigoroso, com a amostra dentro de saco plástico, para evitar a perda de umidade. Vamos ver, então, esse exemplo do solo de Santana, no Amapá, que é um porto que houve uma ruptura. Eu não vou entrar no detalhe da obra, depois, se necessário, eu posso mandar para o site Geotecnia Brasil um trabalho que o Sérgio Leroy, da Université Laval, e a Elaine Barreto escrevemos sobre essa ruptura para que as pessoas tenham acesso. Mas foram realizados ensaios de laboratório adequados para a determinação da sensibilidade nesse material mole do Porto de Santana em duas ocasiões. Em 2015, na tese da Elaine, na PUC, foram feitos ensaios Falcone. E em 2019, agora recentemente, depois de muita batalha para conseguir que fossem feitos mais ensaios, porque os da Elaine eram poucos, foram feitos ensaios Falcone pela COP da UFRJ, esses ainda não estão publicados. Tanto nos de 2015 como em 2009 foram realizados ensaios de palheta de campo em verticais vizinhas, aquelas nas quais foram obtidos os shelves. Ou seja, nos dois casos a gente tem a oportunidade de comparar a resistência amolgada feita corretamente no ensaio de Falcone com a resistência, entre aspas, amolgada, obtida com as 10 voltas da palheta. Nós vamos referir apenas 15 pontos em que houve um ensaio de palheta e Falcone nas mesmas profundidades, a palheta de campo e o Falcone de laboratório. Informações obtidas nesse ponto, referente aos ensaios de Falcone e de palheta, estão nessa tabela aqui. Depois vocês vão poder olhar essa tabela com calma, mas tem um gráfico que relaciona a sensibilidade obtida com os ensaios de palheta no campo e a sensibilidade obtida com Falcone no laboratório. Como você pode ver, a sensibilidade com Falcone em laboratório, que é o eixo horizontal, é invariavelmente maior, muito maior, do que a sensibilidade obtida com as 10 voltas de palheta no campo. Com uma ou duas exceções, onde os resultados ficaram parecidas, e para sensibilidades relativamente baixas, ficou parecido os dois, o Falcone de laboratório e o 10 voltas. Mas na ampla maioria dos casos, e principalmente quando as sensibilidades são maiores, a diferença é gritante. Quer dizer, se você tem a sensibilidade na faixa de 16 a 20, os resultados de laboratório dão 4. Né? Ou seja, subestima a sensibilidade. Na verdade, o que é subestimado mesmo é a resistência amolgada, que é muito menor no laboratório, em muitos casos, do que nos 10 voltas da palheta. Ou seja, em resumo, a sensibilidade de palheta no campo se mostrou, na maioria dos casos, menor do que a sensibilidade obtida com Falcone no laboratório. Isso se deve ao fato da resistência amolgada obtida com 10 voltas ser quase sempre maior do que a resistência obtida no material amolgado obtido com ensaios Falcone executados em material amolgado. Tem também ensaios Minivane que eu preferi não comentar aqui. Conclusões. E é isso que, digamos assim, a mensagem, né, que eu queria trazer nessa primeira
intervenção, prazerosa intervenção no Geotecnia Brasil. A resistência obtida após várias rotações no ensaio de palheta de campo é, em geral, eu diria que sempre maior do que a resistência do solo amolgado. O ensaio de palheta no campo não deve ser utilizado para determinar a sensibilidade de argilas. Ou seja, apesar de toda a grande quantidade de livros, normas, especialistas convencidos e chamando a resistência de 10, 6, 8, 10, 20 voltas com a palheta no campo, chamando essa resistência de resistência amolgada, ela não é, ela é muito maior que a amolgada, e a sensibilidade é exagerada, subdimensionada, perdão, fica menor do que a sensibilidade verdadeira. Para concluir, eu queria dizer o seguinte: a resistência amolgada, na prática, é que é um valor importante. Se você tem um solo metastável, ou seja, capaz de sofrer um colapso, e a resistência amolgada dele é muito pequena, 2, 3, 1,5 quilopascals, após esse colapso, a tendência é que o solo sofra liquefação, flow slide, e aconteça uma ruptura de larga extensão. Esse é o caso das quick clays da Noruega, esse é o caso das argilas ultrassensitivas do leste do Canadá, e no caso do Porto de Santana, houve um flow slide, houve um fluxo que agora está confirmado que pode ser atribuído à alta sensibilidade da argila siltosa existente no local. Meus amigos, foi um prazer e uma honra apresentar e participar de Geotecnia Brasil, e eu desejo aos jovens geotécnicos que estão tendo essa iniciativa muito bem-vinda, todo sucesso, e podem contar comigo a qualquer momento para participar, ajudar, incentivar da maneira que eu puder. Obrigado.